A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 20, versículo 26, quem quiser tornar-se grande, quem aqui quer ser grande? Amém. Aleluia. Entre vocês deverá ser servo. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós entregamos o nosso coração, as nossas vidas, a nossa mente. Espírito Santo de Deus, hoje nós damos uma ordem, um comando, que se cale toda voz contrária, toda voz maligna que tenta nos incomodar. Ó Deus, nesse auditório, é proibida de entrar aqui. Nós também, ó Deus, calamos nessa hora a nossa alma, o nosso corpo, mas fala ao nosso espírito, nos edifica, traz revelação, traz, ó Deus, nessa noite clareza das coisas do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia, ela nos mostra aqui, né, irmãos, a respeito, né, de quem quer ser grande. Agora deixa a luz assim, não mexe mais não, tá bom? Vivemos em um mundo, irmãos, onde se fala muito, né, a respeito de ser grande, de ter uma liderança forte, né, de ser um bom empresário, grandes líderes. Igrejas precisam de grandes líderes, empresas precisam de grandes líderes. Mas sabe, o que é de fato essa liderança? A pergunta a ser feita aqui é o que é liderança de verdade? E eu quero falar com vocês hoje, né, da liderança verdadeira, que não é aquela que é passageira, que vem, traz um mover, né, faz um levantamento, um ajuntamento de pessoas, mas passa. Eu quero te falar da liderança que é eterna. Amém, irmãos? E tem tudo a ver com esse ano, né, em que nós estamos vivendo. Nós cremos que esse é o ano da multiplicação. E eu quero te desafiar nesses dias a viver coisas que você nunca viveu. Amém, irmãos? Se você é discipulador, você acha que é impossível para Deus te dar um encontro? Já pensou você e o seu discipulado esse ano fazer um encontro sozinho? Olha que benção. A sua célula, né, se multiplicar não só uma vez, que é aquilo que está na nossa antiga visão, mas multiplicar 3 vezes ao ano, por que não? Sabe, Deus tem coisas grandes para você. Mas para isso acontecer, nós precisamos alinhar o nosso coração com aquilo que é a liderança verdadeira. Amém? Em Gênesis 1, 26, né, desde o princípio, Deus colocou dentro de cada ser humano esse espírito de liderança. Irmãos, cada um de nós, não importa o quão limitado você seja, né, o quanto você sabe pouco a respeito da Bíblia, você tem um espírito de liderança dentro de você. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa crescer. E eu creio que é por isso que você está aqui nessa noite. Amém, irmãos? Essa liderança, ela precisa ser descoberta, desenvolvida, guiada por Deus. É a maneira de nós influenciarmos. E talvez, irmãos, você está no começo da caminhada, e você está querendo fazer grandes coisas, você está querendo fazer história, mas você não sabe como fazer. Ou talvez você já tem uma caminhada com Deus, você já está aqui há algum tempo, e você até construiu algo, mas essa caminhada foi feita de qualquer maneira, sem princípios, sem valores, sem ser guiada e trabalhada por Deus. E hoje você se vê perdido de certa forma. E eu que tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje. Amém, irmãos? Então, em primeiro lugar, quem está anotando aí, eu gosto daqueles irmãos que anotam na foto, né? Já viu? Eles tiram foto da vigília, mas põem lá todos os princípios da palavra. Aleluia! A palavra é aquilo que tem maior valor. Amém, irmãos? Pode tirar foto da vigília. Aleluia! Posta, divulga mesmo. Mas se tiver os tópicos da palavra, aí fica rico o negócio. Amém? E o primeiro tópico da palavra de hoje é: liderança começa com identidade. Se eu não tenho identidade, eu não posso liderar. Porque senão, irmãos, você já está vivendo uma salada ainda de frutas. Tudo misturada. E não necessariamente sejam misturas ruins. Talvez tem misturas lá da sua casa. Tem princípios ideais lá da sua casa. Que até são bons. Mas são naturais. E não deveriam compor a verdadeira liderança. A verdadeira liderança, ela é inspirada por Deus. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Amém, irmãos? Mas ela não tem que ter mistura. Esses são dias onde muito se fala disso, muito se ensina a respeito disso, e tem invadido até as igrejas.
muito coach, muitos 7 passos de como ter sucesso. E tome muito cuidado com isso, porque se os 7 passos não são baseados na Bíblia, eles não têm valor algum. É lixo. Se o seu diploma ele é só natural, o apóstolo Paulo dizia que desfazia de tudo, era lixo, era escárnio, era esterco. É assim que o apóstolo Paulo usa a palavra no original. Então, meus irmãos, tome cuidado para você não cair, né, no natural. Antes de Deus usar Moisés, ele revelou quem era para Moisés. Porque como que nós vamos descobrir a nossa verdadeira identidade? Quando nós descobrimos quem é Deus. Então chega um momento em que Moisés queria ser usado por Deus, ele passou pela porta, ele teve uma experiência ali de visão, um deslumbre daquilo que era o seu chamado, mas ele ainda não sabia a sua identidade. Não sabia se era egípcio, se era hebreu, quem eu sou. Eu estou numa raiva desses egípcios, mas eu sou egípcio, eu não sou, o que eu sou? E é uma bagunça que acabou fazendo com que ele errasse no começo da sua caminhada. Então foi preciso Deus ter um longo processo com ele para gerar identidade. Só depois de você ter identidade que você pode verdadeiramente influenciar alguém. Pastor, precisa demorar anos, às vezes. Mas às vezes a unção de Deus, ela acelera tempos, amém? Fala isso comigo, a unção de Deus acelera tempos na minha vida. Por isso que você tem que estar no meio da unção, amém, irmãos? No meio do mover de Deus. Hoje parece que o nosso ar não está funcionando, não sei o que está acontecendo. Mas sabe, não sai do meio da unção não. Tinha alguns irmãos lá fora, cheguei atrasado, e aí os irmãos, né, ficam surpresos. Não, o pastor está aqui, e irmãos, vamos para dentro, vamos orar. Não perde mover não, vai lá desfrutar da presença, porque essa presença, essa unção que acelera tempos na sua vida. Irmãos, eu me considero tão novo na fé, mas eu posso te dizer, a unção acelerou o propósito na minha vida, acelerou as coisas. Então, irmãos, desfruta dessa unção. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, se tiver alguém aí me ajudando para projetar, projeta aí, porque eu vou acelerar aqui que o nosso tempo é pouco. A Bíblia diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Primeiro Deus diz quem ele é. Primeiro Deus mostra a natureza dele. Primeiro Deus se revela para você. E só depois você tem a sua identidade forjada. Então Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O eu sou me enviou a vós outros. Então Deus estava mostrando para Moisés, olha para mim quem eu sou. E aí você vai descobrir quem você é. Quer ver algo mais claro? Novo Testamento. Em Mateus capítulo 16, versículo 13. A Bíblia diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que o povo está dizendo a meu respeito? Jesus disse isso. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus então, olha só o que ele diz, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí Pedro teve a revelação, Jesus, estou crescendo na caminhada, posso tentar dessa vez? Já dei tanta rata na vida, deixa eu tentar mais uma vez. Mas Pedro acertou a resposta. Pedro ele diz então, respondendo Simão, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe afirmou, nota 10, Pedrão, agora você deu uma certa, aleluia, amém irmãos? Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, olha só, agora vem a identidade de Pedro. Primeiro Pedro, ele diz quem Jesus é. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele entendeu a identidade de Cristo. Agora vem Jesus e diz o quê? Olha só, e também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus então revela a identidade de Pedro. Aqui eu não estava falando só de Pedro, mas de toda a igreja. Pedro era o primeiro da igreja primitiva. De todos nós, Deus revelou a identidade dele. Você é pedra, você é rocha, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, o inferno não pode prevalecer, você vai ser vencedor. Entende?
Quando eu entendo quem Deus é, então eu vou entender a minha identidade. Amém, irmãos? E enquanto você não tem clareza a respeito disso, porque não é tão simples assim. Entender a sua identidade fala de você entender, né, as armas que você tem na sua mão, de ser construído uma história dentro de você aprender os caminhos. Nós precisamos, irmãos, lidar tanto com a autoridade que Deus nos deu para receber bênçãos, como para pisar na cabeça de demônios. Vou resumir isso aqui em Moisés e Pedro. Outro momento de Moisés. Moisés, ele usava uma vara, um cajado. Ela era símbolo de autoridade. Todas as vezes que Deus ia usar Moisés, né, muitas vezes Deus usava o cajado. Esse cajado, ele representa a autoridade que nos é dada hoje. Amém, irmãos? Fala, eu tenho uma autoridade em Cristo Jesus. Mas sabe que houve um momento em que aquela vara, aquele cajado, se transformou em serpente. E Deus nos mostra algo aqui. Que nós temos que ter a autoridade, amém, irmãos? Que é a vara, todos os dias ali, cotidianamente. Mas às vezes precisamos aprender a lidar com a serpente. O mal, ele vai tentar vir com as suas armadilhas. E alguém que não tem identidade ainda forjada, quando vier o mal, ele cai, ele tropeça. Por exemplo, é triste ver a história de grandes homens de Deus que caem em pecado sexual. É ou não é? Pastores, ministérios grandiosos que são afundados por causa disso. Agora, sabe qual que é o motivo? É porque passam a confiar na própria carne. Estou aqui há tantos anos, eu, pastor fulano de tal, me respeite. Eu sei lidar, sabe nada. Quanto mais velho você está na fé, mais você entende que você é fraco e que você precisa fugir da carne. Com a carne não se brinca. Amém, irmãos? Então não interessa quem seja o irmão ou o pastor. Se ele estiver brincando com a carne, vai lá e guarda a vida dele. Fala para ele, pastor, irmão, não fica conversando no carro sozinho, no lugar sozinho. Nas horas da madrugada, isso não convém. Foge da aparência do mal. Quanto mais velho na fé e mais eu entendo a minha identidade, eu sei que eu não brinco com a minha carne. Eu sei que eu não posso brincar com certas coisas. Quanto mais eu entendo quem eu sou em Deus, irmãos, mais humilde eu me torno. Ao ponto de aprender com os demais, mais ensinável. Foi a palavra da semana passada. Amém, irmãos? Então saber a sua identidade é primordial. O líder verdadeiro, o espiritual, ele nasce quando ele entende quem é Deus, quem ele é em Deus e para que ele foi criado. Isso é identidade. Eu entendo o meu propósito, eu entendo para onde que eu estou indo, eu entendo para o que eu fui criado. Eu não sou aquele Leandro, filho de um alcoólatra, de uma mãe idólatra, que estava perdido lá na periferia da cidade, sem propósito nenhum, sem estudo. Não sou. Agora eu fui tirado das trevas para a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Agora coisas novas vão fluir através de mim, uma liderança, um potencial, vai marcar uma geração, pessoas. Você precisa entender isso. Mas às vezes você ainda está preso à periferia lá do passado. Ai, tadinho de mim, coitado de mim, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, a sua identidade precisa ser forjada. Entender que as circunstâncias não comandam a sua vida. Aí sim você pode influenciar alguém. Amém, irmãos? Amém. Quando você descobre seu propósito, a liderança começa a fluir naturalmente da sua vida. Amém? Eu vou resumir no final esse negócio natural. Você vai ver o segredo. É poderoso demais. Em uma frase eu resumi aqui. Amém, irmãos? É muito poderoso. Mas vamos lá. Próximo tópico. Liderança é influência, não posição. Tem gente que está apegada à posição. Eu preciso do título pastoral, porque senão eu nunca vou ser feliz. E aí ele entra, principalmente na nossa igreja, como se ele fosse, né, ali um vendedor de marketing da TIM. E aí ele quer ir galgando as posições. E o nível mais alto aqui eu estou vendo, é pastor, então eu preciso chegar lá. Não é isso, irmãos. Tem nada a ver com posição, tem a ver com influência. No mundo, liderança é medida por cargo, poder, autoridade formal, crachá.
Mas na vida da igreja, não. No reino de Deus, é por influência de vida. Por onde você passa, o óleo escorre, a vida, a unção. Para de falar de carga e vai falar da vida de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus está fazendo na terra. Deixa o rio de Deus fluir através da sua vida. Jesus nunca ocupou um cargo político. Olha para você ver. Ele nunca teve um cargo político, nunca foi alguém renomado, né? A política nunca reconheceu Jesus. Nem os eleitores votaram nele. O dia que teve votação foi para crucificá-lo. E todo mundo ficou do lado de crucificar. Crucifica-o, crucifica. Multidão estava gritando isso. Para você ver que Jesus ele não influenciou através da política. A influência de Jesus, ela era espiritual. Em Lucas 6,40, a Bíblia diz: o discípulo não está acima do mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. O discípulo se torna como mestre. A partir do momento em que ele começa a ver, a desejar aquela unção. Isso é liderança. Sua vida começa a moldar outras vidas. Amém, irmãos? Isso é de Deus. Meu Deus do céu. Você vai ver que alegria que é. Se você nunca viu isso acontecer na sua vida, eu te falo, irmãos, não tem alegria maior do que ver gente fluindo na mesma unção que você, falando como você, sabe? E é certo que isso não é meu. Tudo que eu tenho é porque eu estou moldando dos meus pais. Amém, irmãos? Isso é poderoso demais. Quando vai se passando essa identidade, esse mesmo propósito, né? E você precisa entender, um pai, ele lidera a sua casa, uma mãe lidera seus filhos, um pastor lidera pessoas. E a liderança não é impor autoridade, me respeita, sou seu pastor. Não. A verdadeira liderança é quando pessoas começam a imitar a mesma unção que você. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Estou imitando meu pastor, amém? Quantos te seguem? A pergunta verdadeira é: quantas pessoas estão se tornando melhores por causa da sua vida? Você, irmãos, é fruto de marcas que alguém deixou. Alguém um dia acreditou em você e sabe de algo? Você nunca vai se esquecer dessa pessoa. Mas eu quero te perguntar hoje, o que você tem feito para marcar as pessoas? Quem hoje diz a seu respeito: o Davi me marcou, eu nunca vou esquecer do que ele fez por mim. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É que você leve pessoas a moldar a sua liderança. Mas isso só é feito, irmãos, de maneira espiritual. Se é no natural, vai passar. Logo, logo passa, acredite, vai chegar alguém mais bonito que você, mais forte, que fala mais bonito. Então, aquilo que marca mesmo as pessoas são unção de Deus, é unção. Terceiro, liderança nasce do serviço. O mundo diz, quem manda é o líder, me obedece, pega aquilo, faz isso, vai. Não. No mundo espiritual é totalmente diferente. Jesus ensinou o contrário. Mateus 20, versículo 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Alguns irmãos às vezes me procuram e falam: pastor, fulano de tal não quer ser consolidado, ele não quer vir para a igreja, ele não quer isso, mas ele está aqui na cela, ele está aqui de alguma forma. Mas ele não quer compromisso, ele não quer nada. Sabe, deixa eu te dar uma dica, começa a servir. Começa a servir o seu discípulo e você vai começar a ver frutos. Mas sirva sem esperar algo em troca, porque o dia que as pessoas desconfiarem que você está querendo algo em troca, elas vão afastar de você. Casamento, você quer casar? Começa a servir. Armando o coração duro lá, não importa o quanto a rocha é dura. Se você começar a servir, vai amolecer. Amém, irmãos? Então sirva. Eu já tive discípulos em que eu falei isso para eles. Pastor, meu sonho é casar com ela. E eu falei, vai servir. Vai lá no Domingo Kids, começa a servir. Manda uma mensagem abençoando, orando, sem interesse. Não sai mandando já, eu quero casar com você, ter 3 filhos, não. Antes, mostra o seu interesse em servir. Mostra, sabe, que você está preocupado. Não, deixa eu te abençoar hoje. Aí vem irmãos que já quer de cara dar um buquê, uma rosa, um chocolate. Irmãos, isso tudo demonstra segundas intenções. Agora, dá o presente certo na hora certa.
Ô minha irmã, eu vi que você chegou aqui no Domingo Kids 3 horas da tarde, né? Eu tô vendo que você tá ralando. Comprei um lanche para você, tem aqui uma água, um energético, um salgado. Da lanchonete da Igreja Videira, que o pastor Leandro é o chefe, amém, irmãos? Abençoa a lanchonete. Não vem com salgado ruim, não. Vim aqui te dar esse lanche. Meu Deus, você viu que eu cheguei às 3 horas? Vi, e eu tô vendo o quanto você tá ralando com essas crianças. Rapaz, eu tenho que ensinar esses irmãos. Amém? Amém. Vou escrever um livro sobre isso, amém, irmãos? Deixa eu te falar um negócio. O maior líder da história, ele ajoelhou para servir. Por que você não ajoelha para servir também os seus? Ajoelha para servir seus discípulos. Ajoelha para servir a sua esposa ou a futura esposa, seu marido. Sirva, que você vai ver casamento tendo propósito, as coisas alinhando. Tem muitos momentos na minha casa em que eu vejo que a coisa está arranhando. E sabe como que eu resolvo? Servindo. Semana passada mesmo vi que minha esposa estava exausta. 3 meninos, ministério, um monte de mulher dando trabalho, loucura. E eu fui falar um oi, o oi saiu meio grosso. Eu vi que a coisa não estava muito boa para mim entrar em campo. O que eu fui fazer? Fui servir. Vou sair tentando meter gol de cara? Vou estar para fora. Então vai servir do lado de fora, sem intenção alguma. Fui lavar vasilha, amém? E ela foi pôr o menino para dormir. Quando ela chegou, né, ela estava pondo o Josué para dormir. Quando ela chegou, que ela viu a cozinha toda arrumada, as vasilhas. Nossa, amor, você cansado, lavou as vasilhas? Opa, agora eu já posso tirar o colete de reserva, amém, irmãos? Dá para entrar em campo. Se vai ter gol, eu não sei, mas pelo menos agora eu abri a porta, amém, irmãos? Então presta atenção, sirva. Sabe, aqui está um princípio poderoso. Serviço, irmãos, é a evidência da verdadeira liderança. Quem não serve, não lidera. Líderes do reino, eles levantam pessoas, formam discípulos, desenvolvem novos líderes, e isso tudo é por meio do serviço. Você vai constranger pessoas através do serviço. O verdadeiro líder, ele não cria gente dependente de si. Ele promove pessoas a fazerem o mesmo que ele. Eu vou te falar, essa semana eu reuni com 4 irmãos para desafiá-los a serem pastores. E eu falei para eles, irmãos, acreditem em vocês. Quero que vocês sonhem. E sabe, a conversa ali no final foi eles, pastor, obrigado por tudo isso. Mas quais são os pensamentos do Senhor? Eu falei, meus pensamentos é de levantar outros 2. Eu quero levantar 6 pastores esse ano. Eu quero ver a coisa romper. Eu não tenho nada meu, irmãos. Sabe, e esse coração, né, que Deus me conserve dessa maneira, porque esse é o coração de Jesus. Quando você tem um coração para levantar outras pessoas e verem elas trilharem caminhos até maiores do que os seus, o reino avança, o reino ganha. Não fique, sabe, com inveja do seu irmão que está crescendo. Não, simplesmente sirva. E Deus vai te dar um ministério grandioso. Amém, irmãos? O verdadeiro líder, ele não cria dependentes, ele levanta sucessores. Do que adianta você ter uma célula grande, rica, poderosa, mas não ter um sucessor? Isso é muito ruim. A multiplicação é a alegria, em todos os ambientes. Estava falando isso com o meu filho esses dias agora, ele fez 10 anos de idade. E eu falei para ele, cara, você já parou para pensar que daqui 10 anos você vai estar formando a sua família? Já passou metade de um tempo em que você está dependente de mim. Daqui 10 anos, a alegria do papai vai ser a nossa família se multiplicar. Falei, apontei, se ele vai seguir o caminho, agora é ele com Deus. Mas eu falei, imagina, você ter uma nova família, 3 filhos, você dá 3 netos para o papai vai ser tão feliz. Então essa é a alegria de um pai. A gente investe o tempo na célula, na casa, para que essa célula, essa família se multiplique. Amém? Esse é o propósito de Deus. Agora, o que o diabo quer fazer? Ele quer te pôr no lugar de conforto. Que negócio sem graça. Uma célula que está aí há anos sem multiplicar, sem desafios. Uma família que está aí com um menino de 40 anos de idade, criando cachorro com videogame. Não é terrível isso?
Eu fui viajar com os discipuladores, nós estávamos lá no sul, e eu vi uma família desse jeito. Um menino com 40 anos de idade, jogando ali, ó, com um cachorro. O cachorro é o filho dele. Meu filho, pai. Que coisa mais sem propósito, sem alegria. Os pais já idosos, cabeça branca, e não tem um neto para alegrar a casa. Que terrível coisa que é. A falta de multiplicação, ela mata, irmãos. Mata o propósito, traz morte, tira a vontade de viver. Quarto, o líder desperta o potencial dos outros. Liderança não é controlar pessoas. Liderança é despertar potenciais. Amém, irmãos? Jesus viu em pescadores algo que ninguém via. Ele chamou Pedro de rocha. Ele transformou homens comuns em apóstolos. O líder espiritual consegue enxergar dons escondidos, chamados adormecidos, potenciais não desenvolvidos. Gente que às vezes está dormindo ali no propósito e precisa acordar, precisa de um choque de realidade. Vamos para cima, você pode, você consegue. Pastor, não posso. Sabe, irmãos, louva a Deus pelo pastor Marcos Nogueira, que um dia viu em um gago um potencial para liderar. Eu acho que nem ele acredita. Todas as vezes que ele vem dos Estados Unidos aqui, ele quer tirar foto comigo. Sabe quando a pessoa fica assim, não lembro, vamos tirar uma foto e tal, e posta aquela coisa, porque eu acho que fica assim, cara, é tão absurdo esse menino ter virado pastor que elogia demais, sabe? Então assim, era muito absurdo. Entrei na sala dele gago, saí de lá um líder de célula. Às vezes você está vendo aquele líder em treinamento que está ali, sabe, sem potencial, tímido. Acredita nele. Jesus acreditou em gente que não era, gente desqualificada, gente que foi rejeitada, porque ele viu dons que estavam escondidos. Ele viu potencial que podia ser vivificado, chamados que estavam adormecidos. E você tem poder no Espírito Santo para reavivar. Amém, irmãos? Potenciais que não foram desenvolvidos através do Espírito Santo, você vai desenvolver em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então o líder, ele não apenas conduz pessoas, mas ele desperta potenciais destruídos. Um verdadeiro líder levanta gerações. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, está anotando aí? Então o quarto é, o líder desperta potencial dos outros. Aleluia, irmãos? Em quinto e último, glória a Deus, eu vou finalizar. O maior líder é guiado pelo Espírito. Não tem como, irmãos, uma liderança natural nunca vai vencer uma liderança espiritual. Eu quero já te afirmar aqui duas coisas para você identificar se a sua liderança ela é natural ou espiritual. Amém? Presta atenção, porque às vezes isso não vai servir para hoje. Mas tem que ter um filtro para toda a sua vida. Duas coisas acontecem. Amém, irmãos? São opostas. Na liderança natural, ela vai produzir cansaço. Se estar fazendo a obra para você gera cansaço, eu não estou falando cansaço físico. Hoje mesmo eu estou cansado. Dormi pouco à noite, peguei uma gripe do inferno aí, ora por mim. Amém, irmãos? Tá tudo entupido aqui, catarro pro lado do vento. Aleluia. Mas eu posso te dizer que a minha alma, ela está assim, ó. Meu Deus do céu, vontade de ir para a guerra, derrubar gigantes, demônios, aleluia, irmãos. Estava dando 2 aulas agora, Atos, Romanos, passei numa célula, multiplicação, estou aqui, mover de Deus, aleluia, amém? Estava o dia todo reunido, eu entrei na reunião 9 horas da manhã, saí 4 horas da tarde com o pastor Gustavo. Mover de Deus, unção, propósito, podcast foi gravado hoje, aleluia. Então, sabe, se tem cansaço, é porque às vezes você está andando natural. Não tenta, irmãos, pegar aí um livro de liderança natural e aplicar na igreja. Isso vai produzir cansaço em você. Vai chegar uma hora em que você não vai suportar essa obra. Tá cheio de gente aí desviada que eu encontro com eles e eles me falam: até hoje você está lá naquela videira sendo escravizado? Meu irmão, você não sabe tanto que eu sou livre. Eu estou com cara de escravo aqui? Pô, irmãos. Tem alguém me obrigando, pondo uma arma na minha cabeça, me tá aqui? Meu Deus, e aí eu falo, da onde você tirou isso, cara? Ai, graças a Deus eu me livrei. Por quê? Para ele era escravismo mesmo, ele estava andando na força do braço. Você tentar expulsar um demônio
Levar as pessoas a orarem em línguas aqui, como eu estava vendo vocês orando hoje. Na força do braço, meu irmão, você vai suar. É pior do que capinar um lote. Você vai ficar cansado no final mesmo. E do outro lado, vai haver descanso. A obra de Deus, irmãos, não importa o quanto a sua agenda está lotada, vai ter descanso. Amém? Amém? Você vai andar descansado. Às vezes o sono ele bate, no físico, mas a sua alma está descansada. As circunstâncias vêm para tentar te abater, mas tem descanso. Então, a primeira coisa é essa: cansaço do lado natural, descanso do lado espiritual. Amém, irmãos? A segunda coisa, e a mais importante, frutificação. A obra natural, ela não gera frutos. Às vezes até parece que é fruto, mas o negócio passa. Já viu aquelas frutas que nascem, mas elas não desenvolvem e aí de repente morrem? Assim é a obra natural. Mas a obra espiritual, ela frutifica. De maneira natural, você não se esforça. A coisa vem, acontece, começa a nascer. Se você está enxertado em Cristo, porque isso foi o que aconteceu conosco. Nós éramos uma planta podre que não tinha valor. Eu gosto de usar o exemplo da lobeira. Tem algum pescador aqui que conhece lobeira? Alguém? Ninguém. Olha a geração, só a Tati. Ninguém, nem os homens aqui conhecem lobeira, a planta. Juá, vocês conhecem? Quando você soltava a raia, tinha uns carocinhos assim, cheios de espinho. Esse é chamado de juá. A lobeira é o juá maior, amém? Serve para nada, é horrível aquele negócio. Dizem que o lobo come, por isso que é chamado de lobeira, amém? Fala assim pro seu irmão: você era uma lobeira. Aleluia. Uma árvore sem valor, uma árvore que não tem fruto bom, gostoso, nada. Mas sabe de algo? Deixa eu te falar, acompanha aqui. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a videira. Amém, irmãos? Enxerto também tem que explicar para essa geração, que a maioria não sabe o que é enxerto. Enxerto é quando você faz um buraquinho na árvore lá, você corta um pedacinho, vem com aquele galho da lobeira, amém? Coloca ali, passa um pano por cima e a vida daquela árvore passa a fluir dentro daquele galho. E aquela lobeira que não tinha pretensão nenhuma, que todo mundo olhava e falava: você liderar? Você não tem potencial nenhum, você é gago, você não presta, você é isso, você tem pecado, você virou crente. Começa agora a dar videira, a dar uva, amém, irmãos? A dar os frutos da videira. Você é uma lobeira, eu não acredito que você está produzindo uva. As pessoas vão vir e vão te falar isso. Muitos dizem até hoje isso para mim. Você virou um pastor, não acredito nisso. Você virou um líder, não acredito. Mas quando você está enxertado no lugar certo, a vida de Cristo passa a fluir através de você. Amém, irmãos? E aí você vai ver os frutos. Os frutos perseguem um ministério alinhado. Se está alinhado, se está com o coração correto, vai produzir descanso e frutos. Amém, irmãos? Se é na força de Deus, frutos e descanso. Amém? Então, o maior líder, ele é guiado pelo Espírito. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não por força, nem por poder, mas pelo Espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele guia as decisões, ele revela a direção, ele libera a sabedoria. Sem o Espírito, irmãos, liderança vira controle humano. Você não quer isso para a sua vida. Não quer. Não tente controlar as pessoas, que é um inferno, irmãos. Literalmente. Eu só tenho 3 que eu controlo: Josué, Emanuel e Daniel. Amém, irmãos? Esses eu tenho que controlar. Mas ainda assim preciso do Espírito Santo. São meus filhos. O controle é para proteger. Mas se eu quero fazer filhos vencedores, preciso ser guiado pelo Espírito. Discípulos nós não controlamos. Não mandamos na vida de ninguém. Quer entrar na corte, acabar com sua vida? Vai, mas eu tenho que mostrar. Esse não é o caminho. Espera, não está na idade certa, cuidado. Tem alguns que apelam: sai da igreja, empina a carroça. Que besteira. Permanece no Senhor. Amém, irmãos? Mas nós não controlamos a vida de ninguém. Nós estamos aqui para, através do Espírito Santo, influenciar. Mostramos o caminho. Se as pessoas querem desfrutar, irmãos, é problema delas. Se não quer, é problema delas. Mas nós estamos aqui para mostrar. E a unção de Deus é quem convence.
Com o Espírito, liderança se torna governo divino. Ele é quem governa as pessoas, não nós. Ele é quem convence. Aleluia. Essa fase, né, de corte, ela é uma fase triste, terrível. Amém, irmãos? Você vai ver quando você casar. Graças a Deus eu passei dessa fase. Espero nunca mais voltar. Amém, irmãos? Jesus vai voltar, né, e não vou subir casado. Aleluia. Mas é uma fase difícil, complicada. E eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa, né? Levei ela para o encontro, expulsou os demônios. Logo ali eu já fiquei com vontade de dar flor, de dar bombom. Não dá esses trem não, amém, irmãos? Mas aí, apaixonado, e ela também se apaixonou por mim. Eu estava no cursão, ela nem no cursão estava, né? Mas eu orei. E pela oração, o Senhor, de alguma forma miraculosa, colocou no meu coração que não era o momento. Eu me lembro, irmãos, lá no pit dog da Praça da Bíblia, nós rompemos o negócio. As mensagens que estavam já, né, afloradas. E eu falei, nós não estamos no tempo, vamos buscar o Senhor. E hoje eu tomo uma decisão aqui com você, de não te procurar mais. Porque eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Foi a melhor coisa que eu fiz, irmãos. Poderia ter colocado tudo a perder. E nós tomamos a decisão de maneira tão séria, que nós ficamos 3 anos sem conversar. Ela continuou jejuando e orando por mim. Afinal, casar com tudo isso, amém, irmão? Tô brincando. Tô brincando. Eu brinco com ela. Eu é que sou privilegiado, meu Deus do céu. Aquela mulher é bonita demais para mim. Mas olha para cá. Ela continuou orando e jejuando. Eu esqueci completamente. Fui buscar o Senhor, fui ser pastor. Realmente eu foquei em Deus. Eu esqueci esse negócio de mulher. Irmãos, nem pensava nisso. Mas olha, tanto que Deus é gracioso. 3 anos depois, um dia meu pastor, eu nunca mudei de célula, de um lugar, sem meu pastor me direcionar. E mesmo, irmãos, depois de ter desenvolvido liderança, eu já era um discipuladorzão, homem de Deus, multiplicando, crescendo. Meu pastor primeiro Deus colocou no meu coração, vou te mudar de prédio. E eu achei que era loucura da minha cabeça, eu falei, Deus, então fala com o meu pastor. Porque eu não mudo, eu não saio do lugar, enquanto o Senhor não fizer algo. E aí, meu pastor chegou em mim, Leandro, não sei que loucura que é essa. Você é um dos homens mais frutíferos aqui da praça, dos discipuladores, mas Deus está colocando no meu coração que é tempo de você ir para o Garavela. Ele falou, irmãos, não tinha comentado isso com ninguém. E o pastor, eu já estava orando por isso, Deus colocou no meu coração, e é isso mesmo. Larguei um discipulado lá para vir para cá com 4 pessoas. Olha para você ver que às vezes nós temos que nos humilhar. A minha célula tinha 4 pessoas, começou no Veiga Jardim. E aí você não está disposto a ouvir o Espírito Santo, você perde o mover. Aos olhos naturais, o que aconteceu? O líder foi despromovido. É ou não é? Estava crescendo, estava com discipulado, células e tal. E agora 4 pessoas, aos olhos empresariais, eu fui removido. Mas aos olhos espirituais era só um teste para algo muito maior que estava para acontecer. Eu orei, Deus mandou eu para um discipulado, talvez o mais difícil que tinha para mim viver. Podia ir para qualquer um, mas aquele era difícil. Era andar com meu cunhado. Nossa, foi uma tribulação, irmão, vocês não têm ideia. Porque todo mundo tem defeito, amém, irmãos? Mas o meu cunhado, eu sabia dos defeitos dele, que estava dentro da minha casa, amém? Então eu fui, pressionado, apertado, de todas as maneiras. Mas por responder a Deus, eu tive o prêmio. Davi teve que derrubar um gigante e casou com a filha de Saul, amém, irmãos? Eu derrubei um gigante e casei com a filha também, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, seja submisso ao Espírito Santo. Faz aquilo que ele designar. Aqueles 4 discípulos, em um período de 2 anos, viraram 16 células, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus ele tem algo poderoso para você, mas você só vai desfrutar quando você for submisso à voz do Espírito. Amém, irmãos? Deus não chamou apenas alguns aqui para liderar. Ele colocou uma semente dentro de cada pessoa. Mas essa liderança só manifesta quando descobrimos o nosso propósito, servimos as pessoas, influenciamos pelo exemplo, dependemos do Espírito Santo, né? Eu não estou te chamando aqui para viver debaixo de lei, não.
Deus vai te dar um bom testemunho. Amém, irmãos? É importante você entender a obra da cruz, mas é muito importante você entender o poder da cruz. Tem gente que anula o poder da cruz por causa da graça, sabia? Não pode. A obra da cruz, ela te salva. Vou te resumir aqui. A obra da cruz é o sangue. Amém, irmãos? Ela te salvou. Amém? Mas o poder da cruz, ele te sustenta a dar um bom testemunho. Experimente no dia da tentação, no dia de você dar rata, só clamar: Espírito Santo, me salva desse negócio aqui agora. E ele vai vir com a provisão. Ele te guarda. Mas você precisa entender que há um poder da cruz. Ele não só fez a obra para te salvar, mas para te sustentar daqui para frente. Amém, irmãos? Então, que você possa liderar debaixo dessa influência espiritual. Você está vivendo como alguém chamado para liderar? Quero te fazer essa pergunta, responda para si mesmo. Você está influenciando pessoas hoje? Você tem a identidade forjada para influenciar? Então eu quero te resumir essa palavra, com uma frase que é quase um texto, que é o seguinte: liderança é a capacidade de influenciar outros pela inspiração. Você vai inspirar outras pessoas por aquilo que você tem vivido. Mas essa inspiração, ela é motivada pela paixão. Se você não é apaixonado, você não vai inspirar ninguém. Seu ningas. Só alguém apaixonado pelo que faz, inspira outras pessoas. Essa paixão, ela é gerada por uma visão, produzida por uma convicção forte e ativada por um propósito. Então eu tenho uma paixão por uma visão, amém, irmãos? Você tem que ser apaixonado pela visão. Você tem que ser apaixonado pela visão em células, pela corte, por aquilo que a gente faz, com uma convicção santa. Se você não tem convicção, você precisa gerar ela dentro de você. Pastor, eu não tenho convicção de que eu fui chamado para liderar. Vai falar com pessoas que lideram. Eu me lembro que a corte, eu me apaixonei pela corte. Mas um fator que foi fundamental na minha vida foi conversar com pessoas que faziam corte. E o cara, funciona mesmo esse negócio? Me conta aí. Você deu o primeiro beijo no altar mesmo? E eu fui vendo os testemunhos mover de Deus. E eu fui me apaixonando por aquilo. Então isso gerou uma forte convicção que é ativada por um propósito. Deixa eu ler de novo que ficou grande, né, irmãos? Mas liderança é a capacidade de influenciar outros através da inspiração, motivada pela paixão, que é gerada pela visão, produzida por uma convicção, ativada por um propósito. Essa é a vontade de Deus para você. Se você não tem todas essas coisas aqui, você não tem liderança. Liderança é influência, é inspirar por paixão, por uma visão, por uma convicção forte de um propósito. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, o meu foco é esse, eu tenho uma visão clara daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Amém, irmãos? Então ore para Deus colocar isso no seu coração. Sei que alguns não anotaram aí, está tentando pegar cola, mas vou mandar a palavra para vocês. Amém? Fiquem em paz. Mas irmãos, peça para Deus isso hoje. Senhor, me dá clareza, dá olhos abertos para o meu propósito em nome de Jesus. Amém? Está pouco tempo, 2 minutos, mas é o suficiente para nós orarmos. Aleluia. Feche os seus olhos onde você está. Peça para Deus isso. Senhor, eu não quero estar aqui de qualquer maneira. Vai falando isso para Ele. Eu não quero estar aqui de maneira morna. Eu não quero estar aqui, ó Deus, por estar, mas eu quero ser convencido, ó Pai, por esse propósito, por essa visão. Eu quero me apaixonar por aquilo que o Senhor tem para mim. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas hoje. Traz, ó Deus, senso de propósito a cada um dos meus irmãos. Libera sobre eles essa liderança, Senhor, que acontece de maneira natural, que eles possam influenciar através do Teu Espírito, que não seja pesado, que não seja, Senhor, algo, ó Deus, ali como um fardo, mas que seja leve, e essa verdadeira liderança espiritual venha produzir descanso e muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse do Teu poder para influenciar
a minha geração, através de uma identidade forjada. Forja no meu coração uma identidade celestial, para que eu possa inspirar a outros de maneira apaixonada, que eu possa ter uma visão clara, uma santa convicção do teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para finalizar, uma forte convicção do seu propósito será um filtro na sua vida. Isso é muito importante, sabe por quê? Vai afastar as pessoas que não têm propósito. Se você está focado, essas pessoas não vão te seguir, elas não vão te derrubar, elas não vão te influenciar. Às vezes até dentro da sua família, infelizmente, tem gente que não quer seguir o seu propósito, mas eles vão ficando à beira do caminho e você vai continuar. Pastor, é muito difícil lá na minha escola, tem gente demais me influenciando. Então tenha clareza do seu propósito, e essas pessoas vão se afastar, mas aqueles que têm o mesmo propósito que você vão se apegar, e assim você vai construir alianças para a vida toda. Você vai ter gente, irmãos, que vão passar anos. O cara que cuidou de mim no meu encontro, ele é meu amigo até hoje, chama Divino César, é discipulador, está até hoje trilhando o mesmo caminho, porque houve um filtro. Você quer estar perto de mim, cara? Nós estamos aqui para construir propósito juntos. Você vai? Eu vou. Então vamos juntos. Nós fizemos uma aliança que é para a vida toda. Isso tem 17 anos. Mas 17 anos que eu tenho a mesma aliança com ele. E eu tenho certeza que vai ser até Jesus voltar. Não perca tempo com pessoas que não valem a pena. Vamos construir propósito juntos. Amém, irmãos? Queria que você, como uma espécie hoje de ceia, você ceiasse com o irmão que está do seu lado. Amém? Afirmasse a aliança que você tem com ele. Estamos juntos no mesmo propósito. Amém? Fala para ele agora palavras de honra. E juntos nós estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.